Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de preparação para a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Ciências. Agora com a parte de Biologia comigo, Paulo Mariano. E vamos agora fazer uma questão também extremamente comum nas provas, que é a parte de divisão celular, que entra na citologia. Legal, professor? A divisão celular é um processo complexo, geneticamente controlado. A geração e o desenvolvimento dos organismos depende da capacidade de divisão das células. Com relação à divisão celular, é correto afirmar que alternativa A. Só lembrando, divisão celular pode ser mitose ou meiose. Mitose, uma célula origina duas. Geneticamente o quê? Iguais. Na meiose, uma célula, obrigatoriamente diploide, originará 4 células o quê? Haploide e geneticamente o quê? Diferente. Por quê, professor? Porque na meiose acontece um evento natural chamado de crossing over, que mistura segmentos de DNA dos cromossomos. É o que gera essa variabilidade genética. Aí, enquanto a divisão do citoplasma, citocinese, ocorre por estrangulamento de fora para dentro da célula vegetal, na célula animal ela é centrípeta, ou seja, de dentro para fora, né? Mariano, centrípeta é em direção ao centro. Centrífuga é saindo do centro. Então, vamos lá. Está errada a alternativa A. Por quê, professor? Porque na célula animal, ela não tem parede celular. Então, essa divisão do citoplasma pode ser o quê? De fora para dentro. Essa citocinese, ou citocinese, pode ser de fora para dentro, por estrangulamento. Já a célula vegetal, por apresentar parede externa, a divisão do citoplasma acontece de dentro para fora. E é dita, então, o quê? Centrífuga. Beleza? Lembra disso. Alternativa B. Uma célula diploide, 2N, ao sofrer mitose, originará 4 células haploide não recombinantes. Então, Mariano, aqui eu estou vendo 2 erros. Uma célula diploide, ao sofrer meiose, originará 4 células haploides. Beleza. Com recombinação, recombinantes. Professor Paulo Roberto Mariano. Então, o item B está o quê? Errado. A primeira divisão da meiose é um processo equacional semelhante à meiose. Professor, isso aqui eu não sei muito bem, não. Acredita em mim, a meiose, ela tem 2 momentos. É a chamada de meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, ela é reducional, que é a primeira divisão meiótica. Como é que é isso? A célula inicia 2N e origina 2 células o quê? N. Depois disso, acontece para cada célula N agora, filhas, acontece a meiose 2, que é uma meiose o quê? Equacional. Por quê? Porque a célula inicial N vai originar 2 também N. É equacional e é semelhante à mitose. Mas escuta, não é a primeira, é a segunda. Mariana, esse item já foi mais sofisticado. Pois é, os nucléolos são orgânulos que aparecem na célula durante a prófase e auxiliam a desintegração negativa. Nucléolo, a gente já viu isso. Nucléolo é uma estrutura formada por RNA, tá legal? E proteína, RNA ribossômico e proteína, e acaba o quê? E acaba sendo encontrada na célula quando ela não está em divisão. Porque quando a célula entra em divisão, logo na prófase, que é a primeira fase, ela já o quê? Esse núcleo já o quê? Desaparece. Professor,
Então, nossa resposta alternativa é, apesar de ser chamada de intérfase ou interfase, nesta fase do ciclo celular ocorrem importantes processos metabólicos, como a duplicação do DNA na fase S da intérfase e produção de RNA e proteínas na fase G1 e na fase G2. Show? A alternativa é. Professor, para a próxima. Eita, professor, essa questão aí, cara, ela fala de síntese proteica. Ela também é uma questão de citologia. O que é que eu estou observando? Mariano, o que é que seria essa coisa aqui, né? Esse 1 aqui, ó, esse bem grandão, ó. Esse bem grandão aqui, pronto. Isso aqui seria o ribossomo. Ribossomo. E o que é que seria esse 2 aqui, professor? O RNA mensageiro. Professor, e o que é que seria esse 3 aqui, professor? Aminoácido, professor. E esse 4, professor? O RNA transportador. Então, o que acontece? O RNA mensageiro, ele chega, ó, ele é lido pelo ribossomo, ele é lido a cada 3 letrinhas dessa, ó, que eu vou chamar de códon. Quando este códon é lido, reconhecido, quem é que chega ao nível de ribossomo? O RNA transportador com uma trinca, com um anticódon correspondente, trazendo o seu respectivo quê? Aminoácido. E é assim que se forma quem? Uma proteína. A partir da leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo, trazidos os aminoácidos por quem? Pelo transportador. Então, pronto, Mariana. Na figura abaixo, o número 2 representa o RNA mensageiro que contém os códons para a síntese da proteína. Mariano, eu já estou pensando que é o item A, viu, compadre? 3, cadê o 3? 3. Representa a proteína? Não, representa o aminoácido. Falso. 4. Representa o RNA transportador que carrega a mensagem? Não, ele carrega quem? Ele transporta quem? O aminoácido. Falso. D. 1 representa, meu Deus, a mitocôndria. Nada a ver, é o ribossomo. Aí, o item é 4 representa o RNA mensageiro. Não, é o RNA transportador. Eita, Mariana, então a resposta é a alternativa A mesmo. Show até aí, galera? Firme, show de bola, vamos para frente. Bora para frente. Parte da matéria orgânica produzida pela fotossíntese nas folhas das plantas de cana-de-açúcar é transportada pelo floema e armazenada no caule sob a forma de sacarose, carboidrato altamente energético. Beleza, professor? Quanto ao processo de digestão dos carboidratos, pode-se afirmar que, Mariano, deixa eu ver se eu entendi, carboidrato é digerido aonde? Ele começa a ser digerido na boca e termina a sua digestão no intestino. Proteínas, começa a digestão aonde? No estômago e termina no intestino. Lipídios, né, as gorduras, ácidos nucleicos, só são digeridos a nível quê? De intestino. Beleza? Lembra disso, por favor. Então ele bota, a digestão dos carboidratos inicia-se na boca por meio da mastigação e da ação da amilopepsina contida na saliva. Mariano, eu tô só um pouquinho assim cismado, porque o nome é amilase salivar. Eita, então, Mariano, possível que esse item A esteja o quê? Errado, né? Mas vamos ver. Vamos ver se é uma outra nomenclatura, né? A sacarose é desdobrada durante a digestão
em uma molécula de maltose. Opa, professor, lembra, sacarose é um disacarídeo. Ela é formada por duas moléculas, uma de frutose e uma de glicose. Então, tá errado o item B. Professor, e o item C? A digestão da sacarose inicia-se na boca? Não. E termina no estômago? Não. A sacarose só é digerida no intestino, através da sacarase. Beleza? Não é na boca. Na boca inicia a digestão de um carboidrato, que é o amido, que é pela amilase salivar. Beleza? Então, o item C está o quê? Errado. Os monossacarídeos, um só o quê? Uma só molécula, produtos da digestão de carboidratos, são recolhidos por capilares sanguíneos do intestino delgado. Professor, eu acho que esse item está mais correto do que o A. Pois é. Essa amilopepsina não existe não. Pois é. A glicose, quando não é de necessidade imediata para a energia, é armazenada na forma de glicogênio e convertida em gordura nas células. Não. O glicogênio, a glicose, quando não é consumida de forma imediata, ela é transformada em glicogênio, que pode ser guardada no fígado até 150 gramas e também nos músculos. Beleza? Então, o item E também está o quê? Errado. Professor O, resposta alternativa D. Show? A próxima. Professor, e essa questão aí, Mariana? Rapaz, é uma questão de ecologia, viu, pessoal? É uma questão de ecologia. A figura a seguir representa gráficos climáticos que relacionam a temperatura média anual e a precipitação média anual dos principais biomas numerados terrestres, números de 1 a 6. Ele bota os biomas assinalados com os números 3 e 6. Então, peraí, 3 está aqui e cadê o 6? Está aqui. Você concorda que a temperatura no bioma 6 ela é praticamente constante? Beleza? Ó, a temperatura é praticamente o quê? Em torno aí de 30 graus, digamos assim. 30 graus. E ó, chove uma quantidade até considerável, né? Ó, 3.000, 4.000 milímetros de precipitação média anual. Então, meu irmão, galera, qual é o bioma, qual é a região fitogeográfica que tem alta temperatura e chove muito? Me ajuda aí, deixa eu ouvir direitinho aí, galera. Mariano, só tem uma resposta, professor Paulo Roberto Mariano. Mas bora lá, vamos ver o 3. Rapaz, o 3, ó, tem temperatura abaixo de zero, Mariano. A maior parte do ano, a temperatura é o quê? Ali em torno de menos, vamos lá, menos 10, menos 8 graus. Eita, Mariano. Então, Mariano, esse bioma 3 provavelmente é quem? A tundra, que é um ambiente muito frio. Tá? Chove menos, mas a chuva lá é o quê? Chama de neve. E aqui chove muito e é muito quente. Então isso é uma floresta o quê? Tropical. E aí? Firme? Deu certo? E agora, professor, para acabar nossa história por hoje, a glicose é a principal fonte de energia nas células humanas. Portanto, sua presença em todas as células é de fundamental importância. Considerando o mecanismo de transporte da glicose para dentro da maioria das células, o gráfico que representa a velocidade de transporte em função da concentração de glicose fora da célula. Então, peraí, Mariana, isso aqui é a célula e isso aqui são as moléculas de glicose. Show? Galera, quando a diferença de quantidade,
quando a glicose está muito grande fora da célula e mais ou menos dentro da célula, a tendência é essa velocidade ser o quê? De entrada maior. Vup, vup, vup. Conforme dentro da célula aumente essa quantidade, o que é que vai gerar? Vai gerar uma diminuição dessa o quê? Dessa velocidade, até admitirmos o quê? Um equilíbrio. Ah, professor. Então, Mariano, começa rápido, 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 depois estabiliza, né? Pois é. Então, Mariano, resposta correta, alternativa A. Beleza, galera? Show de bola. Fomos mais objetivos, mas fomos extremamente pontuais e eficientes. Show? Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais que eu estarei à sua disposição. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.